Ok, aluno. Não falei que era muito rápido, não deu nem tempo de tomar uma água, tomar um cafezinho, tomar um ar puro, mas estamos aí de volta, certo? E vamos fazer aquela revisão? Bom, se você perder a aula, não tem problema. Vou fazer agora a revisão, relembrar um pouquinho de tudo que nós falamos lá atrás, tá certo? Joga no quadro, vamos lá. Na aula 11.2, oba, revisão, o nosso mascote está aí, ó. A crise do capitalismo no século XX, né? Vejam só, a crise internacional do capitalismo. Isso que nós trabalhamos agora há pouco. Em 1920, os americanos eram responsáveis por 50% de toda a produção do planeta. Lembram? Desses 50%, eles vão perder 54%. Ou seja, 50 mais 4. Um pouco a mais. Certo? Houve uma prosperidade econômica, no famoso Anos Felizes, e existia aquele velho lema, né? Da American Way of Life, o estilo americano de se viver. Aluno, não sabia, durante 20 anos, os Estados Unidos não sabiam o que era pobreza. É por isso que hoje os caras compram muito aquelas caminhonetes, né, grande, porque o governo até incentiva e o imposto lá é baixo. Outro dia eu estava vendo uma comparação, rapaz, e olha que o Brasil que vende carro para os Estados Unidos, os carros vão tudo a diesel. Carro pequeno a diesel, não é gasolina. E aí você vê, poxa, um carro que você compra no Brasil, dá para comprar um Camaro nos Estados Unidos. Por quê, professor? Devido aos impostos. Então, lá se tem condições. O governo dá condições. Em 1929, os Estados Unidos enfrentaram uma forte recessão que vai ser conhecida como a Grande Depressão. Lembram? Vender as ações versus preços caindo cada vez mais. O cara que comprou as ações, o cara que era acionista, o cara que tinha um certo valor investido no mercado, se ele não tirasse rápido, ele perderia tudo. E aí, o pânico tomou conta de todo mundo. Dos pequenos, dos grandes acionistas, do mercado financeiro, das bolsas, etc. A famosa quinta-feira negra, lembram? Pois é. Levou aí inúmeras empresas e bancos que foram à falência. Investidores em empresas vão acabar redirecionando seus investimentos para outros países, principalmente para os europeus. Por quê? Porque o investimento nos bancos americanos não estava dando fruto. Aí se criou o New Deal contra a crise, o novo acordo. Segundo essa política liberal, adotada até então pela intervenção do governo na economia. O governo precisava, então, rever. Onde foi que errou? Onde estava errando? Roosevelt, ele vai ser o principal defensor de um consumo de medidas adotadas pelo país. Tudo isso para superar a crise. Essas medidas que ele acabou tomando vai ser chamado de New Deal, um novo acordo. Conciliar as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada, isso tudo vai levar à intervenção do Estado. Olha como é que eles levam a sério lá. Olha como eles levam a sério. Ou seja, o cara tem uma empresa, o cara investiu na empresa, ao mesmo tempo que, por ser uma empresa privada, o governo dá condições, subsídio, então era necessário você recuperar, você ver com bons olhos o investimento que o cara fez. Porque não é só investimento, é emprego. O cara que monta... Vamos pegar, por exemplo, o Gonçalves. Os irmãos Gonçalves, por exemplo. Não, o Gonçalves, que faliu. Vamos pegar o Gonçalves, que faliu. E só em Porto Velho eram 5 lojas, 5 supermercados. Quantos trabalhadores existiam ali dentro? Vamos colocar aí, por baixo, nas 5 lojas, vamos colocar uns 5 mil, mais ou menos.
eram trabalhadores, pais de família. Esses trabalhadores recebiam seus salários, compravam, consumiam, o dinheiro circulava no mercado. A partir do momento que veio a falência, é claro que depois o cara vai ter que pagar o que deixou para trás. Então, o governo, ele dava esse apoio, que não pode. Além do Gonçalves ter aí 5 mil trabalhadores, ele também pagava os impostos. Então, havia essa circulação do capitalismo. E é assim que nós temos que entender. Essa revolução keynesiana de John Keynes, o cara que vai criar o New Deal, é um economista inglês, né? Escreveu uma obra chamada Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Como é que funcionava? John Keynes, ele defende a intervenção do Estado na economia. O que não pode é deixar a economia frouxa, à vontade. Não pode. O Estado tem que ter o controle. O keynesiano ficou conhecido como o Estado de bem-estar. Certinho? Bom, agora, aluno, é com você. Vou deixar aí, daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade. Daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Ok. Como disse o nosso mascote, agora é contigo, né, aluno? Joga no quadro, vamos lá para a correção da atividade. Então tá aí, nosso mascote falando que é contigo. Então tem aí, ao falarmos dos Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, podemos afirmar que, em 1920, os Estados Unidos era responsável por quase 50%, vejam, 50% de toda a produção industrial do planeta. B, a Europa se fortaleceu mediante sua rápida industrialização. C, os Estados Unidos conquistam a África e a Ásia na corrida imperialista. D, toda a produção do café brasileiro era consumida no mercado norte-americano. Toda. Letra E, na década de 20 e de 30, a economia dos Estados Unidos só cresceu, conquistando cada vez mais mercados consumidores. Bom, ao falarmos dos Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar? Qual está certo aí? A letra A, a letra B, a letra C, a D ou a E? O que podemos afirmar? Já sabe? Ótimo, muito bem, aluno. A resposta correta é isso aí, ó. Em 1920, os Estados Unidos eram responsáveis por 50% de toda a produção industrial. E eu coloquei no quadro para vocês. Eu falei, com a crise, eles vão perder 54. 50 e mais 4. Ou seja, o que eles conseguiram jogar no mercado internacional, ainda mais um pouquinho que eles tinham. Infelizmente, né? Aconteceu isso. Vamos à próxima? Ok. O que diz a próxima questão? A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial, no período do entre-guerras. Isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também ela é identificada com a Guerra Franco-Prussiana, B, a quebra da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo, C, a Guerra Civil Americana, D, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e a letra E, a independência dos Estados Unidos. Essa tá fácil, né, aluno? Se também errasse, pelo amor de Deus. Se errar essa questão, não tem como. Nós falamos à vontade desse tema.
Não tem como errar. Tá bom? Se errar, você vai pagar um iogurte. Tá bom? Ou então um todinho. Vamos lá então? Para a resposta? A resposta correta é isso aí. A queda da Bolsa de Valores de Nova York. Consequentemente, a Bolsa de Valores de São Paulo também foi a crise. O Brasil, como todo, foi a crise, né? Lembra que o governo ele tentou manter o preço do café no mercado, queimando as sacas. E um detalhe, nesse ano de 29, nós tivemos aí uma super safra para piorar a nossa situação. O famoso convênio de Taubaté, que os fazendeiros tanto defendiam, que o governo pudesse dar um olhar diferenciado, com maior carinho, a esses fazendeiros que produziam café no Brasil. Aí, para piorar a situação, tivemos uma super safra, em consequência, temos também a crise. Aí, a única ação do governo é o quê? Queimar. Vocês viram na explicação? Queimaram 8 milhões de sacas de café. Porque o governo comprava do cafeicultor e colocava em estoque. Não tinha mais como comprar, a não ser que eu queime o meu estoque. Ou seja, acabou satisfazendo os fazendeiros, mas o mercado foi traiçoeiro. Fechou? Bom, próxima questão. Questão número 3. Essa é fácil. Muito fácil. Olha aí. Até chegou ali a resposta. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo americano lançou um programa intitulado A. Pacto de Varsóvia, B. New Deal, C. Acordo de 1931, D. Projeto Manhattan e E. Plano Marshall. Bom, esses aí todos existem, mas o que foi de fato de 29, desse período, do contexto, é o que vocês vão ter que saber. Certo? Podemos partir para a resposta? Qual é a resposta? Olha, já chegou a nossa resposta aqui. O nosso aluno CDF aqui já marcou, dizendo que a letra... Opa, não vou responder agora não. Eu não vou induzir vocês ao acerto ou ao erro, né? De repente ele errou? Não pode. Mas aí, claro, você que estudou, você que acompanhou, vai saber muito bem como responder. Vamos lá? Posso? Não, não posso. Como não? Então, nós podemos partir para a nossa resposta. Veja lá. Resposta correta, então, dessa questão número 3 é a letra... Muito bem, muito bem. Eu acho que esse aluno vai passar no Enem. Passa não? Vai fazer o Enem? Não, né? Olha, o nosso aluno aqui não vai fazer o Enem, que está conosco. Tá perdendo, o cara acerta todas de história. A não ser... deixa quieto. Agora sim. Aí ele fica revoltado. Olha aí, o nosso mascote vem trazendo. Agora é com você. A hora do Enem. Então, o que diz aí? Aluno, olha o tamanho dessa questão. Vamos lá. Valendo um todinho. Isso é um livro. A questão diz o seguinte. No fim da década de 20, ano de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande Depressão, começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. John Keynes
o JK, economista norte-americano, JK Galbraith, economista norte-americano, afirma que à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Dias de boom e de desastre. Em J.M. Roberts, que organizou História do século XX. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Vamos lá. A. No aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimento em tecnologia. B. A destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários. C. A cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número de empregos. D. A crise da superprodução, a especulação desenfreada das bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. E por último, letra E, o aumento do mercado externo, o famoso mito do American Way of Life e a intervenção do Estado na economia. Valendo um todinho. E agora? Vocês viram o tamanho da questão? É um baita de um texto. Tem que ler esse texto, ver o contexto dele, aí parte para as alternativas. E agora? Já sabe? Bom. A resposta dessa questão é a letra. Tá certo disso? Sei não. Tá certo disso, aluno? Não vai errar? Não? Olhe. Bom, resposta correta é a letra D. Muito bem. Letra D de dado. Olha só que nós temos aí, aluno. Nós temos essa baita da atividade, essa baita de questão. Você, ao ler, percebe a magnitude dessa questão em si. E, com isso, tem que ter muita paciência para fazer a leitura. Feito isso, não tem como você errar. Certinho? Bom, se você acertou, está de parabéns. Agora, se errou, aí nós vamos conversar baixinho. Não se pode errar, aluno. Lembre-se que eu já falei para vocês que as questões do Enem, elas são desse tamanho aí, ó. Bem grande mesmo. Certo? E aí, claro, compete a vocês terem um bom entendimento, não ter pressa e responder com tranquilidade. Fechou? Fechou com 10? Bom, aí então, vem a resposta. E aí, eu deixo para vocês um material complementar. Assistir o documentário sobre a história do século XX, década de 20. Tá bom? Aluno, eu vou ficando por aqui e te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.